Meus caros amigos, muito boa tarde a todos. Estamos reiniciando a divulgação do nosso trabalho, agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos veicular ensinamentos que constam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina tão querida dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o estudo capítulo por capítulo do nosso livro que eu já apresentei alguma vez e volto a apresentar a todos. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Os amigos haverão de constatar no transcorrer do nosso estudo a beleza dos ensinamentos que aqui se encontram baseados na lei, na lógica, na razão e na verdade. Vamos estudar. É claro que este livro não tem a pretensão de convencer ninguém, nem de causar polêmica nenhuma, mas simplesmente de levar ao conhecimento e seguirmos aquilo que o grande Paulo de Tarso já dizia: procure ver tudo e retire aquilo que for bom para você. Nós estamos oferecendo este estudo e temos a certeza de que vai tirar muitas dúvidas e beneficiar muita gente. Esse é o nosso objetivo. A finalidade deste livro é, através de inúmeras pesquisas, levar aos irmãos que irão tomar conhecimento dele tudo o que eu pude colher para confirmar o ponto central do que desejo expor. Por essa razão, colhi temas extremamente importantes de muitas obras já escritas por homens de capacidade intelectual admirável, cujas ideias a respeito do tema em questão vêm unir-se às nossas. Diante disso, muitas vezes transcrevemos artigos ou parte deles que foram escritos há muito tempo e, por essa razão, muitos irmãos hoje não tomaram conhecimento deles. Acredito que toda vez que haja oportunidade, esses artigos possam vir à tona para proporcionar às pessoas maior embasamento naquilo que estamos defendendo. Se assim não fosse, a maioria dos autores que escrevem sobre religião, filosofia e ciência não transcreveriam ensinamentos constantes do Antigo e do Novo Testamento. Tenho diante de mim, fazendo parte do nosso livro, um artigo que foi publicado há aproximadamente mais de 30 anos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, na sua revista O Reformador,
de abril de 1985, página 18 e 19, é um artigo escrito pelo Hinaldo Lacerda Lima. E o Hinaldo inicia assim. O título é Vede que sou eu mesmo. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isso é extremamente importante para aqueles que têm olhos de ver, como dizia o grande mestre. Seu ensinamento de Jesus, que está contido, foi registrado por Lucas, no capítulo 24, versículo 39. O fenômeno ocorre de todo muito estranho, pois falavam os discípulos a respeito das aparições dele às mulheres, a Pedro, a 2 discípulos no caminho de Emaús, e ali, à mesa, estando cerradas as portas, eis que ele surge, a todos surpreendendo com a saudação característica: paz seja convosco. A expressão natural era, pois, de espanto e temor, uma vez que se viam diante de um espírito e consoante os preconceitos que se fizeram dominar a respeito das aparições ou manifestações de espíritos desde Moisés. A situação era incontestavelmente de perturbação. Falavam justamente a respeito desses fatos quando foram interrompidos por aquela voz tão familiar: paz seja convosco. Mas Jesus procura trazê-los ao estado de normalidade emocional. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? E tendo-os acalmado, fala-lhes persuasivamente: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E mesmo mostrando-lhes as mãos e os pés, percebe a dúvida que se lhes estampa nas faces e indaga: tendes aqui alguma coisa que comer? E os seus discípulos, ainda não de todo convencidos, apresentam-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele come diante deles. Agora sim, era mesmo seu mestre. Um espírito realmente não come. Ele agora come como antes comia em companhia deles. E assim o Senhor conseguira acalmá-los. E abrindo-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, fala-lhes o Senhor: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 36,
a 47. E João, capítulo 20, versículo 19 e 20. E tudo isso parece de fato muito estranho e nos conduz a profundas reflexões. Ora, para muita gente, era Jesus dotado de uma vestimenta carnal como a de todos quantos viviam na época. Ninguém tinha condições de atentar para o porquê de determinados fatos de difícil entendimento ou justificativa, que dia a dia ocorriam na vida do Messias. Eram acontecimentos tão importantes e inusitados que João fez a seguinte declaração no último versículo do seu livro: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Será que João exagerou? Influenciado pelo imenso amor que devotava ao Mestre? Afirmavam, por ocasião de suas manifestações humanas, que Jesus não conhecia letras, porquanto nunca estudou, embora soubesse tudo das Escrituras. Tinha até mesmo a capacidade de prever acontecimentos, de invadir as mentes dos homens, de conter a fúria dos elementos da natureza, de andar sobre as águas, de desaparecer fisicamente quando perseguido pelos pecadores, de curar uma obsidiada apenas com o seu olhar indescritível, de disciplinar os espíritos imperfeitos, de identificar e fisgar um peixe em cujo estômago se encontrava a moeda com que devia pagar o imposto. Que se passava com o Mestre? De que tipo de especialíssima mediunidade era ele dotado? Ora, sabemos de médiuns extraordinários que realizaram coisas notáveis, mas, em sã consciência, podemos compará-los a Jesus? De quantos sabemos haverem ressuscitado e, em seguida, tendo comparecido diante de seus companheiros ou familiares, a eles solicitarem alimento e comerem? Fervilham-nos na mente inúmeras indagações simplórias, até, mas sem respostas, por muitos que se acreditam senhores de elevadíssimos conhecimentos. No caso narrado por Lucas, os discípulos se assustaram, julgando Jesus um espírito, mas ele o nega, dizendo que um espírito não tem carne nem ossos, como ele tinha a capacidade de apresentar ali a seus discípulos. Por que ele negou? Não era ele realmente espírito manifesto em corpo fluídico? Não informa Kardec, no item 61 do capítulo 15 de A Gênese, que as aparições de Jesus após a sua morte se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito? Então ele mentiu.
ludibriando os seus queridos discípulos, não mentiu, porquanto não era um fantasma, conforme o juízo deles, discípulos, ou terá havido engano, mistura, confusão da parte dos que narraram tais fatos a Lucas? Também não. Nem há mentiras no Evangelho. Há sim falsas interpretações. A verdade é que o Mestre procura mostrar-lhes que ressuscitou realmente, que estava na posse do mesmíssimo corpo de que se utilizara anteriormente, ou do contrário, não teria havido ressurreição alguma. Assim falou Cristo: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Registrado em João, capítulo 2, versículo 19. E como o levantaria? De modo diferente? Com outra estrutura? Então não o levantou. Mas, se o levantou e o da ressurreição foi fluídico, por que teria de ser diferente o anterior? Então o Mestre mentiu? Porque de duas, uma: ou o corpo com que Jesus se manifestou aos discípulos após a crucificação era análogo ao anterior, ou não houve ressurreição alguma. Desculpe. Diz Caldas Aulete, em seu dicionário contemporâneo da língua portuguesa: ressurgir, fazer voltar à vida, ressuscitar, surgir de novo, erguer-se vivo de entre os mortos, etc. Por quê? Com esse segundo corpo, que é indubitavelmente fluídico, ele pôde comer e beber, e pôde ser tangível, e pôde ter carne e ossos, e pôde aparecer em um ambiente de portas cerradas, etc. E os mesmos fenômenos não podiam ocorrer ou ter ocorrido antes da ressurreição? Conta João ainda, no capítulo 20 do 4º Evangelho, que a seguir, estando presente Tomé, que duvidou, Jesus torna a aparecer e manda que ele verifique com seus próprios olhos e ponha as suas mãos nas marcas dos cravos e das feridas. Logo, era o mesmo corpo efetivamente reconstituído, ressurrecto. Por conseguinte, se o corpo da ressurreição era fluídico, o anterior também o foi. Qual a dúvida? Segundo o texto escriturístico, o Cristo foi concebido no ventre de uma virgem, a qual permaneceu virgem mesmo depois que saiu de suas entranhas, ferindo as leis naturais conhecidas. Não parece lenda tudo isso? Lenda ou milagre? Mas os espíritas não creem em milagres. E este não tem apoio na ciência espírita. E se a gravidez de Maria foi aparente? E se o corpo de Jesus foi fluídico desde a gestação? E se o nascimento também foi aparente através de uma ação fluídica? Tudo então se explica e nada há de forçado ou mistificado. Quais os fundamentos da impossibilidade? Que é que sabemos das leis de Deus e da sua vontade? Porque
Se um corpo fluídico derroga as leis de Deus, a gestação no ventre de uma virgem sem a participação da célula masculina no óvulo é também derrogação da lei de Deus ou não é? Em face do exposto, todas as dúvidas se encerram no mundo de minhas cogitações, de explicações lógicas. Estamos-nos utilizando da razão dentro da orientação plena do missionário que foi cognominado o bom senso encarnado. São palavras do artigo do nosso Hinaldo Lacerda. Existem assuntos nesta vastíssima doutrina espírita que procuramos estudar, pesquisar, para encontrar uma explicação plausível, clara, de acordo com a razão, com a lógica. Não é fácil, porque nos deparamos com vários autores, com suas respectivas interpretações, e ao juntarmos com as nossas, tiramos as conclusões. Antes, vamos tocar num assunto publicado na revista mensal espiritualista Sabedoria, onde o nosso Carlos Torres Pastorino nos traz, no volume 1, página 10, o seguinte: cada criatura pode apresentar diversas interpretações no mesmo trecho. A vantagem disso é que, de acordo com a escala evolutiva em que se acha a criatura que lê, pode a interpretação ser mais ou menos profunda. Os principiantes compreendem, de modo geral, a letra e a ela se apegam. Mas, além do sentido literal, temos o alegórico, o simbólico e o espiritual ou místico. Sentido alegórico faz extrair numerosas significações de cada apresentação, compreendendo, por exemplo, a história de Abraão como uma alegoria das relações entre a matéria e o espírito. A interpretação simbólica é mais elevada. Dá-nos a revelação de uma vontade, de uma verdade, aliás, que se torna, digamos assim, transparente e visível, através de um texto que recobre totalmente. Basta nos recordar a cruz, para os cristãos, é um símbolo muito mais profundo que os dois pedaços de madeira superpostos. A interpretação espiritual é aquela que dificilmente poderá ser expressa em palavras, mas é sentida, vivida em nosso eu mais profundo, levando-nos, através de certas palavras e expressões, à união mística com a divindade que reside dentro de nós. Quase sempre, a compreensão espiritual ou mística da criatura leva ao êxtase e, portanto, à convivência com o todo. A grande síntese, psicografia de Pietro Ubaldi, sua voz transmite os ensinamentos a seguir. A Fraternidade Francisco de Assis, 19ª edição, página 132 e 133. Diz sua voz: se existe na ciência
uma impotência a priorística para concluir, os fatos já demonstraram. Por outro lado, o interesse e a ambição, com frequência, o único móvel secreto de todo o trabalho, fecham à alma os caminhos da compreensão, levantando uma barreira entre o eu e o fenômeno. A atitude psicológica do observador torna-se assim uma força negativa e destruidora. Me desculpe. Como podeis esperar que vos abram as portas do mistério, se vós mesmos ergueis barreiras com a vossa posição de desconfiança? Se partis da negação, se está tão inquinada a primeira vibração de origem, segundo a qual tomam direção todas as formas do vosso pensamento? Deveis compreender que a dúvida, o agnosticismo, são uma atitude negativa psicológica que desagrega o fenômeno, e é precisamente essa posição que vos fecha as portas, vias da compreensão. Os fenômenos mais sutis e mais altos apagam-se automaticamente quando deles vos avizinhais. Por isso, é interditado o ingresso da ciência nos campos mais altos. É indispensável a presença de um fator que a ciência ignora de propósito, o fator espiritual e moral. São eles a condição fundamental da sintonização e de potência de vossa psique, que é um instrumento de pesquisa. O futuro da ciência reside no mundo mais sutil do imponderável. Se não levardes para a pesquisa científica esse estado de espírito, que nasce apenas de uma grande paixão pura e desinteressada, jamais avançareis um passo. Esta atitude de vosso eu é fundamental, porque é lei que, onde faltam sinceridade de intenções e impulso de fé, as portas do conhecimento se fecham. O mistério tem suas defesas e suas resistências, e somente um estado de vibração intensa pode ter a força de superá-las. A verdade só responde a um apelo desesperado de uma grande alma que invoca a luz para o bem. Para quem olha ávido e curioso, o olhar embaça-se e as portas do conhecimento permanecem trancadas. A lei, mais sábia do que vós, não admite no templo os incapazes e os imaturos. O conhecimento, a arma poderosíssima, só é concedido a quem saiba fazer bom uso dele. Na lei, nenhuma desordem é permitida, e os inferiores não são admitidos para trazer perturbação com sua inconsciência fora de seu campo. É lei, cada progresso seja merecido, e a cada conquista corresponda um valor substancial. Sua voz. Muitos anos se passaram. Desde quando tivemos vontade de passar para o papel esses ensinamentos que tanto bem nos fazem?
Queridos irmãos, a compreensão é uma das mais difíceis virtudes que o espírito em evolução tem de conquistar, porque ela não se aprende em livros, revistas, jornais, televisão ou computador, muito menos nas escolas ou faculdades. Ela só se adquire pelos caminhos eternos da evolução. Evolução a que todos os filhos de Deus estão sujeitos. Ao conquistarmos a situação de espíritos formados, individualizados, iniciamos a nossa caminhada da fase da inconsciência para a consciência. Somos naquele sublime momento cósmico crianças espirituais, simples e ignorantes. E a bondade suprema do Todo-Poderoso coloca à nossa disposição as universidades de todos os universos, bem como os próprios universos, e diz a cada um dos seus filhos: conquista-os, são teus. Compreender isso não é tarefa fácil, mas é perfeitamente possível, uma vez que inúmeros espíritos à nossa frente já conquistaram ao atingir a situação de pureza. Nós haveremos de atingir essa meta, porque é lei e estamos destinados a isso. Tudo, absolutamente tudo evolui nos universos, do infinitamente pequeno para o infinitamente grande. Deus, nosso Criador e Pai, retira do nível mais profundo de sua eterna sabedoria essa lei que nos mostra a cada passo dado a sua grandiosidade absoluta. Existem certas verdades que hoje nós não aceitamos porque não estamos preparados para elas, mas amanhã, quando os nossos horizontes evolutivos estiverem mais dilatados, aquilo que não aceitávamos ontem, hoje aceitaremos, e amanhã muito mais. Do livro Ave Luz, o Espírito Shaolin, psicografia de João Nunes Maia, da editora Espírita Cristã Fonte Viva, página 143, Shaolin diz: não podes pensar, jamais, que essas conquistas das almas são doadas por alguém, a não ser por aquele que nos criou, que já nos fez com todas as perfeições em estado latente, deixando a nós o trabalho de conquistar o aperfeiçoamento, esforçando-nos pacientemente em todas as direções, para que esse bem eterno acorde em nós o tesouro depositado pelo Senhor no cofre divino das nossas consciências. A doutrina espírita está assentada em 4 pilares básicos: a lei, a lógica, a razão e a verdade. Se retirar um desses pilares, ela desmorona. Por essa razão, depois de mais de 155 anos que foi codificada pelo querido mestre, o grande Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, ela, a doutrina, jamais sofreu o mínimo abalo que seja. Continua e continuará inabalável, porque a sua origem
é espiritual e a espiritualidade superior não iria permitir que a ignorância humana lhe apontasse um erro, por insignificante que fosse. Lembrando que esta doutrina é a promessa de Jesus, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na FEB, página 100, e registrada em João, capítulo 14, versículo 15, capítulos 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não nos esqueçamos de que, 840 anos antes de Cristo, o profeta Joel, Oséias, Joel, Amós, registrado no Antigo Testamento, dizia: e nos últimos dias acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. A primeira parte dessa profecia de Joel se realizou quando ocorreu o fato, 50 dias após a ressurreição, em uma reunião a portas fechadas, onde se encontravam ali umas 100 pessoas, entre elas os apóstolos, os discípulos e a grande Maria de Nazaré, para a eleição de alguém que ocuparia o lugar deixado por Judas no colégio apostolar. O eleito foi Matias. Ali ocorreu o fenômeno chamado Pentecostes, e que a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que foi a descida do Espírito Santo, quando na realidade foi a realização da primeira parte da profecia de Joel. E lá na frente nós haveremos de falar a respeito dessa Santíssima Trindade. Para aqueles que têm olhos de ver, no enunciado de Jesus, quando nos promete um outro Consolador, ali ele fala claramente de reencarnação quando diz: mas vós o conhecereis. Ele estava falando para pessoas que estavam à sua frente. Mais de 2000 anos atrás, ele sabia que aquelas pessoas estariam reencarnadas quando da vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita. E que hoje nós temos a imensa satisfação de agasalhar este presente divino no coração. A vinda do Consolador nada mais é que a realização da segunda parte da profecia de Joel e o cumprimento da promessa de Jesus de Nazaré. E foi o querido e inesquecível Allan Kardec, o espírito incumbido de tornar realidade esse feito, quando em 18 de abril de 1857 iniciou a codificação com a publicação da primeira obra básica, o Livro dos Espíritos. Quero deixar aqui um esclarecimento aos nossos caros ouvintes. A finalidade deste nosso trabalho é exatamente oferecer aos irmãos ensinamentos desta doutrina tão vasta, que chegou ao nosso conhecimento através de livros, revistas, jornais, cujo conteúdo nos proporciona grande satisfação, por nos trazer luz sobre tantos assuntos que tenho a certeza de que irá beneficiar inúmeros companheiros de doutrina. Desejo também esclarecer
que a finalidade desta obra, deste nosso trabalho, não é chocar quem quer que seja, nem muito menos polemizar, mas simplesmente colocar esses ensinamentos, respeitando sempre a opinião de quem não pensa como nós, mas certo de que muita coisa aqui será bem aproveitada pelos nossos queridos irmãos de doutrina espírita. Este foi o nosso primeiro capítulo. Brevemente, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E tenho absoluta certeza que essa luz que está sendo veiculada, irradiada, vai beneficiar não somente companheiros encarnados, mas os desencarnados que nos ouvem. Tirar dúvidas. Eu peço ao coração querido de nossa Mãe Santíssima que abençoe cada um dos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar nesse estudo maravilhoso que, se Deus quiser, haveremos de apresentar. Eu lhes desejo a todos felicidades, que a luz brilhe sempre no seu lar, que a luz brilhe sempre no seu coração. Tenha absoluta certeza, cada ato bom que você fizer, cada ação boa que você fizer, em benefício do semelhante, é uma alegria no coração de nossa Mãe Santíssima, porque ela sabe que você está no caminho certo. E acima de nós reina aquele Espírito querido que um dia disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, sejam felizes e não esqueçam, eu sempre repito isso, para mostrar o quanto somos importantes diante de Deus. Nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar. Sejam felizes. Nossa Mãe Santíssima vos cubra de graças. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.